Tava lá no Instagram e agora vim falar com vocês aqui. Deixa eu botar isso aqui. E eu tava falando lá sobre a questão das mudanças, né? Como, como é que a gente muda? Se a gente muda de dentro para fora ou de fora para dentro? Como é que muda, né? E aí eu vim trazer um pouquinho do que eu aprendi, né? Vivendo e estudando, tá? Tem mudanças que na vida da gente, em determinadas áreas, que elas vão ser de fora para dentro. E tem mudanças que vão ser de dentro para fora. A questão, por exemplo, quando eu precisei mudar o meu físico, porque ele estava impactando o meu interno, porque eu olhava no espelho, me achava feia, gorda, sem desejo, infeliz, infeliz, de verdade infeliz. Quando eu me vi daquele jeito, eu peguei e falei, cara, preciso mudar isso aqui. Não tá dando certo. Eu não tô alegre, não tô feliz, não tô. E agora? E aí eu mudei o externo. Quando eu fui mudar o externo, o que que primeiro eu mudei, primeiro de tudo, que eu comecei a mudar? Tirar as desculpas. Eu percebi que eu culpava o meu marido na época, né? Eu culpava o meu marido, a minha filha, a rotina, por não poder ter o corpo que eu queria. Então, meu marido eu culpava porque ele não comia junto comigo no mesmo horário, porque ele não seguia dieta comigo, porque ele não me apoiava. Sendo que, na verdade, não é que meu marido não me apoiava. Meu marido nem me apoiava, nem não falava nada, era neutrão, era na dele. Não dizia nada. Sendo que quando eu casei com ele, ele era assim, né? E eu queria alguém diferente. Mas quando eu casei com ele, ele era esse homem, ele na dele. E, e, e aí, não falava nada, mas eu jogava a culpa nele, eu falava que era culpa dele porque eu não emagrecia, tal, tal. Colocava a culpa na minha filha, porque falava, porque eu não vou pra academia porque tem que levar ela pra escola. E o horário que ela tá na escola, eu tô fazendo outra coisa em casa. Então, assim, eu não queria abrir mão de outras coisas. Por exemplo, o horário que ela tava na escola, ela estudava à tarde, então ela chegava às 6 e pouquinho, né? Eu podia ir treinar à tarde. Não, eu dava desculpa, que eu falava, é o horário que eu vou arrumar a casa, porque de manhã eu fico com ela. Sempre que eu poderia ir, arrumar. Depois eu fiz isso, tá, gente? Depois eu fiz isso. Que quando eu decidi mudar, a mudança foi esse horário. Então eu comecei primeiro de tudo a acordar mais cedo, porque eu sempre podia acordar muito tarde, porque eu dormia muito tarde por causa de poder receber, né? Meu marido na época, saber como que ele tava e tal. Então a gente sempre dormiu muito tarde. Aí o que eu fiz? Eu comecei a acordar cedo. Então eu já não acordava mais 11 horas, eu acordava 9. Então eu comecei a acordar às 9, fazer café para todo mundo cedo, fazer tudo que tinha que fazer, mandava ela para a escola e ia para academia. Aí na academia eu fazia cardio, 1 hora, e a musculação. Então, a desculpa de usar a minha filha e a minha rotina já não existia mais. Eu tirei. Porque meu marido não me apoia. Eu já não jogava mais sobre ele. Então, para mim mudar o externo, eu tive que mudar isso internamente primeiro. Tirar as desculpas. Só que para mim tirar essa desculpa, eu tive que ser realista e falar, e aí, vamos fazer, vamos fazer valer ou não? O que você pode mudar no teu dia a dia para isso acontecer? E aí quando eu mudei meu dia a dia, foi que eu consegui mudar o meu, o meu físico. Mesmo assim, ainda tive outros problemas e não consegui naturalmente, mas eu consegui de outras formas chegar ao corpo que hoje eu olho para o espelho e falo que sou satisfeita. Eu não sou só satisfeita, eu sou muito feliz com o meu corpo hoje. Então hoje ele é um corpo que ele me traz muita alegria, né? Por mais que seja cheio de marcas, de cirurgia, tudo, mas ele me traz alegria. Qual é a alegria? A alegria de que eu sou uma mulher que quando eu quero, minha irmã, seja de dentro para fora, de fora para dentro, eu estou trazendo à tona. Se é o que vai me fazer feliz, é o que vai me fazer levar para as pessoas também felicidade, eu vou fazer e custe o que custar, porque o que acontece? Qual é o problema das mudanças? Ela tem um pró e tem um contra.
Toda mudança tem um pró e tem um contra. O pró é fácil de lidar, agora o contra é que o bicho pega. Porque o contra é o que vai te trazer a consciência da tua decisão, entendeu? Então, por exemplo, um divórcio, que nem foi o meu caso. Eu já não estava mais feliz no casamento, eu não admirava mais meu marido, eu não desejava mais, a ponto de eu querer traí-lo. Eu acho que isso é um ponto focal. A partir do momento que você está com uma pessoa e você deseja trair ela, né, ter outra pessoa, desculpa, a não ser que você tenha relacionamento aberto a isso aí, é com você e o seu companheiro. Mas eu, monogâmica, a partir do momento em que eu quero outra pessoa, acabou. A outra pessoa ela não tem mais que estar na minha vida. E longe de mim faltar com respeito com ela, respeito à nossa história, aliás, e traí-la. Porque isso vai estar ferindo não só a pessoa, mas ferindo a mim, né? Que sou parte desse relacionamento. Isso é injusto, né? Isso é injusto. Então, quando eu decidi sair do meu casamento, porque literalmente eu não tinha mais atração e eu desejei trair, eu vou falar pra vocês, eu vim de uma época, minha cachorra entrando, Catarina. Eu vim de uma época porque eu não tinha trabalhado mais. Então, por exemplo, eu não estava trabalhando desde 2012 até 2000 e... Meu Deus do céu, Catarina bem. Nada, filha. Vocês vão aguentar isso aí de vez em quando. Mamãe tá gravando o vídeo. Fecha aí, obrigada. Vocês vão aguentar mesmo quando em missão. Casa é lotada de gente. Você e Lelê, fica lá. Obrigada. Então, de 2012 até 2020, 22, até 2022, eu fui mãe. Eu só fui mãe dona de casa, então eu não trabalhei, eu não estudei, eu fiz nada. E aí eu pensei, eu falei, eu vou me divorciar. Como é que vai ser? Como é que eu vou sustentar essas duas crianças? Como é que eu vou me sustentar? E agora? Então, o pró era o divórcio, tirar essa culpa e esse desejo de ter outra pessoa, tirar o peso, porque realmente a relação se tornou um peso para mim, a ponto de eu não conseguir sustentar, entendeu? Então, eu não queria falar com ele, eu não queria ouvir a voz dele, eu não queria ele. E o contra era esse. Eu ia ter que sair da minha zona de conforto, porque eu tinha tudo do bom e do melhor aqui. Eu vivia muito bem. E eu ia sair de uma coisa boa pro ruim, né? Que é vou ter que trabalhar. Então, eu ia sair da minha zona de conforto. E a minha zona de conforto era trabalhar. Eu ia ter pouco tempo para treinar. Os meus luxos iam acabar. Então, assim, eu tô saindo da zona da zona de conforto para ser feliz. Aí as pessoas falam assim, você é louca. Só pelo financeiro que você tinha que ficar, tal. Aguentava mais um pouco, você tinha que viver. Traísse, ele não precisava saber. Eu escutei isso. Traísse, ele não ia precisar saber, ele ia perdoar. Chegou a ponto da gente conversar e ele virar para mim e falar assim, se você quiser ir, você pode ir. Você pode ir, faz o que você tiver que fazer e volta. O importante é o nosso casamento permanecer. De tão doentio que foi, sabe? Então, assim, de tão infeliz que nós estávamos. Então, foi complicado. Mas, voltando para o assunto das mudanças, o pró é muito bom. O pró é muito bom. Mas quando eu tenho esse discernimento de como será o contra, e tenho, né, a consciência de como é que ele vai ser, é que eu entendo que aquela mudança ela vai ser válida. Não só válida, como ela vai ser necessária. Aí que eu tenho certeza que eu quero ela. E eu vou te falar, eu sempre faço isso. Toda vez que eu preciso mudar algo, eu vou pensar no meu pró, eu penso no pró. Por exemplo, quando eu decidi, né, me assumir como coach, que eu já venho estudando há alguns anos, tal, desde que eu me divorciei. Então, antes mesmo de me divorciar, alguns meses antes eu já comecei a estudar. Então, desde 2022, eu venho estudando, né, sobre esse mundo, porque foi um mundo que literalmente me salvou, me abriu. Quando eu decidi, né, assumir como coach,
eu fiz o pró e o contra. Então eu falei, bom, vou lá, vou assumir minha profissão de coach e vou cuidar daquilo que eu mais amo e daquilo que eu mais admiro e que eu tenho propriedade para falar, né? E como é que vai ser? Eu vou ter muita crítica, vou ter muita mulher que não vai concordar, muitos homens que não vão concordar com o que eu falo, muita gente que vai contra. Mas também eu vou ter muita gente que vai absorver, que vai gostar e que eu vou ser ponte de bênção para a vida dessa pessoa. Então, o pró e o contra, ele andam lado a lado. Então, eu estou disposta hoje, né, na questão da minha área profissional, pagar o preço para ver outras mulheres felizes, porque eu sei o tesão de vida que isso me dá, a alegria que isso me dá, de ver outra mulher renascendo, de ver outra mulher que não trabalhava, não fazia negócio, ela voar. Isso para mim é saboroso demais. Então, assim, o contra, para mim, nem quase ele se apaga. Ah, mas fulano disse que você, fulano acha que esse pensamento é errôneo. Pois, amém, é o pensamento do fulano, mas hoje, com causa de vida, de ganho de vida, de saber que eu já passei por isso, eu posso falar claramente o que é esse tipo de mudança, esse tipo de decisão. Então, assim, essa consciência que eu quero trazer hoje para vocês, né, do que é o pró e do que é o contra. Que algumas mudanças vão ser internas, elas vão ser concretizadas aqui, vai ser trazida para fora, vai mexer naquela área que você falou e vai mexer em outras também, porque tem esse detalhe, tá? Muitas mudanças, a gente acha que eu vou mudar só o físico. Não, minha nega, quando você mudar o físico, vai mudar a tua autoestima, vai mudar teu pensamento sobre outras mulheres, vai mudar o teu pensamento sobre o trabalho, vai te trazer um leque, entendeu? E aí tudo que tiver fraco possa ser que termine de ruir, tá? Por exemplo, como foi meu casamento. Então, foram anos gorda, né? Então, anos me escondendo, anos dizendo que eu não gostava de ser vista, anos fazendo amizade, sorrindo para todo mundo, mas chorando, né? Anos não sabendo o que é ser desejada sexualmente e sendo feliz sexualmente, porque muitas vezes não, eu não fui feliz sexualmente por muito tempo. Então eu me redescobri depois. Então, assim, quando você cria isso, né? Porque graças à autoestima você fala, mentira. Aí por isso que a gente vê, hoje eu entendo, porque muitas mulheres saem dos casos, começam a emagrecer e elas se divorciam. Porque elas percebem que aquilo ali não cabe mais para ela, por quê? Porque ela é uma mulher diferente, ela é outra pessoa. Então aquele casamento não vai caber. Aí tem mulheres que ainda, assim, como eu tive, né, essa oportunidade de falar pro meu ex-marido, falei, ó, eu queria que a gente mudasse nisso, 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 nisso. E aí o outro dizer, não, não quero, eu acho que a gente não precisa mudar isso. Que nem, eu me lembro que um aniversário de casamento, no nosso primeiro aniversário de casamento, eu tava com a autoestima lá em cima, eu tava magrinha, do jeito que eu queria, tal, meu sonho. E aí eu falei pra ele, vamos sair. E aí a gente foi pra um restaurante, esses com música ao vivo e tal. E eu lá me divertindo, dançando, e eu me lembro como se fosse hoje, ele sentado, com as duas mãos assim entre as pernas, e ele olhava e fazia assim. E fazia assim. Por quê? Porque ele não estava feliz naquele lugar. Eu super irradiada, não sei o que, curtindo, dançando, comendo. Naquela época, eu não bebia naquela época. Eu bebia muito pouco, acho que eu pedi um drink. Eu pedi um drink, não que eu beba muito hoje, mas claro, meu Deus, raríssimo beber. E aí eu pedi um drink e pedi uma porção de mandioca com carne, com bacon em cima, e comendo, dançando, me divertindo, aquele drink, e brincando com ele, e ele assim, ó. Não tinha reação de marido, em nenhum momento ele me abraçou, isso era nosso aniversário de casamento. Em nenhum momento ele me abraçou, em nenhum momento teve exposição que nós éramos do marido e mulher, a ponto de os rapazes que estavam na mesa da frente ficar me olhando com o olhar de quem falasse assim, vem pra cá. Porque a gente percebe
dos rapazes, de eu ir no banheiro, porque ele não foi comigo, não me acompanhar, e a casa estava lotada, de um dos rapazes da mesa ir no banheiro e falar assim, e aí, não quer ir embora comigo, não? Então, assim, não existia mais relacionamento. E mesmo eu tentando salvar esse relacionamento, ele não tava, ele tava feliz do jeito que estava, então ele não queria mudar. Então tem mudanças, por exemplo, que nem físicas, né? Nós estamos falando de uma mudança externa. Ah, mas ela vai melhorar, tal, 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 tal. Só que se o casamento estiver ruim, a grande chance de ele ruir é gigantesca. Por quê? Porque talvez o outro não vá acompanhar essa mudança. Ele não vai estar disposto a mudar também, entendeu? E te acompanhar. Mesma coisa quando um homem decide mudar, né? O homem, ele é caseiro, paizão, né? Tá acima do peso, mas ele é aquele cara ali, não trai, tal, tal. E aí ele emagrece, fica gostoso, tunado, e ele descobre que ele é um cara, sabe, um cara forte, que ele é um homem de valor, tal, 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 e blá, blá, blá. E aí ele chama a mulher dele e ele quer algo novo com a esposa, e ele quer mudar aquela esposa, ele quer que aquela mulher comece a ser parecida com ele, que fique ali, sabe, tal, 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 tal. E o que que acontece? Ela não acompanha. E aí acontece que ele vai olhar para outras mulheres na rua e ela vai ver aquilo e ele vai comparar e vai começar aquilo mexer com ele a ponto de ele desejar outra mulher na rua. E aí quando vem esse ponto de desejo, acabou. Entendeu? Aí você fala assim, meu Deus, pois é, uma mudança externa que altera outras áreas da sua vida. Então, por isso que toda mudança que a gente tiver, seja de dentro para fora, de fora para dentro, ela tem que ter a consciência da possibilidade do contra. O pró é muito bom. O pró a gente sempre vai saber que é bom. O pró é bom. Eu já disse, pró. Agora o contra a gente precisa entender quais são eles, o que pode acontecer, estar preparado. Ou para mudar, ou para simplesmente aguentar e chorar e sentir aí o tranco do contra. Tá bom? Esse é um pouquinho dos pensamentos que eu tenho. É claro que cada situação a gente deve agir ela pontualmente, tá? A gente não pode ser generalista na nossa vida, viu? Nem tudo se resolve de uma forma só. Tem que ser, são coisas pontuais. Você não resolve um problema de um casamento separando, entendeu? E também não se resolve perdoando. Menos ainda aceitando tudo. Então, assim, tudo tem que ser muito pontual. Tudo tem que ser muito, muito consciente, tá bom? Esse é um pouquinho do que eu tenho para trazer para vocês. E eu vou trazendo mais assuntos aí para start da mente de vocês, tá bom? Um cheiro.